Oi, oi. Primeiro, Feliz Natal, que esse ano seja um ano maravilhoso, muito melhor do que esse ano que passou para todos nós. Quem me conhece sabe que eu namoro o Daniel. O Daniel tem um filho, hoje com 6 anos, mas na época que a gente se conheceu ele tinha 4. Eu particularmente tenho muita sorte, porque ele é uma criança muito especial. E hoje eu tenho ele assim como se fosse meu filho, sabe? Mas foi muito desafiador para mim, a começar pelo preconceito que eu tinha em namorar um cara com filho. Então eu falava, ah, não, para que eu vou namorar um cara que tem filho? Para que eu vou trazer esse problema para mim? Depois que eu comecei a me envolver com ele, todas as minhas responsabilidades, comecei a pensar o que que eu tinha que fazer, qual era o meu papel como madrasta, né? Enfrentar preconceitos aí da madrasta, o mito da mulher má, né? Meu enteado me chama inclusive de boadrasta, porque ele fala que eu sou boazinha, não sou maldosa, que a gente tem esse estereótipo de conto de fada da Disney de que as madrastas são ruins, né? Enfim, por ter sido uma coisa muito desafiadora para mim, eu achei muito importante trazer esse assunto porque eu acho que muitas mulheres passam por isso. E eu encontrei uma pessoa que fala justamente sobre esse assunto, ela cria conteúdos digitais sobre isso. E eu acho que vai ser um papo muito legal, muito interessante e muito importante aí como quebra de tabus e para ajudar pessoas que passam pela mesma situação que eu passei e que eu passo até hoje. Vamos lá. Mari, sua linda! Olá! Tudo bem? Que felicidade ter você aqui. Muito obrigada por ter topado esse convite. Ah, bom. Que Eu não tô delícia. toda produzida, arrumada que nem Você você, tá porque eu tava com o linda. primeiro em casa. Você tá linda, perfeita. Eu E tô te aí? chamando aqui porque acho que a gente tem que conversar sobre um assunto muito importante que as pessoas às vezes não conversam, né? As pessoas não sabem os desafios que são muitos, né? Em ser uma madrasta, o que é ser uma madrasta. Eu achei super interessante o seu conteúdo, o que que você tem criado, o que que você tem falado. E para começar, eu queria saber de você, da sua história, um pouquinho da sua trajetória, por que que você resolveu criar esse canal, né, do Somos Madrastas. Me conta, assim, se teve alguma influência da sua vida pessoal, obviamente teve, né? Mas conta como que foi essa sua experiência. Tá bom. A gente tá ao vivo? Não, né? Não, não, não. A gente tá gravando. Uh, tá bom, prazer. Bom, eu tava suave na vida, até que eu conheci um cara que tinha filhos, né? Tem filhos. E aí eu olhei e falei assim, ai, que fofo, né? Que legal, adoro criança. Uhum. E eu não tinha a menor ideia. Continuo adorando criança, mas eu não tinha a Uhum. menor ideia do que Te significa esperava. assumir esse lugar, assim, e tá nesse papel, né? Então, enfim, comecei a namorar, logo em seguida a gente foi morar junto e tal. E eu comecei a me sentir excluída. As rodinhas de conversa de maternidade não me pertenciam. As minhas amigas mães não me incluíam, ou cheguei a ouvir de pessoas, não, você não sabe, você não tem filho. Uhum. Mas eu convivo com uma criança metade do meu tempo, Uhum. como que eu não sei sobre criança, né? Uhum. Então, Uhum. a legitimação, ela vem da gestação, ou qualquer adulto tem responsabilidade por toda e qualquer criança com Uhum. quem convive, né? Uhum. E aí enfim, vida que segue, sempre nesse dilema, assim, nesse conflito, né? Falo, não falo, faço parte, não faço parte, opino, não opino, me meto, não me meto, mas se é a minha vida, minha casa, minha família, como é que eu tô me metendo, né? Uhum. Assim, Sim. parece muito estranho. E aí eu engravidei e continuei na gravidez, assim. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, na minha formação é em design e eventos, e eu lembro que uma vez eu estava dando aula e eu estava grávida, e um aluno chegou para mim e falou assim: os teus enteados já estão com ciúmes? Eu falei: não, eles estão de boa, eles foram incluídos, eles sabiam que isso podia acontecer, né? Tipo, dei explicação para estranhos, nunca faça Uhum. isso, Uhum. mas dei explicação para estranhos. E aí ele falou: eles não estão com ciúmes agora, mas espera só a hora que nascer.
Eu falei, gente, você tá me rogando uma praga? Cidade, o que tá errado com você? Assim. E de fato foi muito tranquilo, assim, enfim, com seus perrengues de vida em família, né? Mas aí eu fui fazer um curso para me colocar um pouco nesse lugar assim do entendimento de como educar uma criança. Eu fui estudar. As crianças moravam com o seu namorado na época que vocês se conheceram, com o seu Eles marido moram hoje. meio a meio, eles sempre moraram meio a meio. Na verdade, antes eles ficavam menos tempo com o Rodrigo. Uhum. Porque o Rodrigo tinha uns horários complicados, então ele pegava os meninos tipo quarta à noite, num horário mais tarde já, porque ele tinha uma vida meio de agência, assim. Então, quando eu fui morar junto, eles passaram a ficar mais tempo conosco, porque eu trabalhava em casa. Então, eu conseguia tê-los, né? Eles vinham mais cedo e tal. E aí eu fui fazer esse curso como educadora, para me transformar em educadora parental, mas eu não queria trabalhar com isso. Eu falava, não, eu nunca vou trabalhar com educação parental. Eu quero só entender esse universo, eu quero usar essas ferramentas da disciplina positiva para educar as crianças, os três, né? Os meus 2 enteados e a minha filha. Lá fui eu para um hotel em São Paulo fazer a formação em disciplina positiva. Tinha, sei lá, 48 mulheres, um homem e uma madrasta. E você? Você que era a madrasta. E até tinha uma outra pessoa também que era madrasta, que a gente se conectou bastante, assim, mas ninguém estava lá com a bandeira da madrasta, assim, né? Com esse lugar, assim, da maternidade e tal, da mãe, né? E no meio do segundo dia de curso, eu tive uma crise de choro. No meio do curso, uma catarse, assim, eu soluçava, eu não conseguia respirar, assim. E aí eu falei, é por isso aqui é um microcosmo do que eu sinto. Não se fala em ser madrasta. Só, assim, os grupos que existem são 99% de mães, né? Tem grupo para qualquer coisa. Se você engravidar, você vai ver. Você tem grupo de quero amamentar, não quero amamentar, quero ter babá, não quero ter babá é horrível, ter babá é maravilhoso. Parto na água. O assunto da pessoa, o assunto do grupo vira só em torno disso, né? E eu imagino que você, como madrasta, tenha sido excluída, né? Total. E tem essa coisa, assim, não é seu filho, você não pode falar. Não pode falar, tem esse negócio. Você não sabe o que você tá falando, você não é mãe. Eu já ouvi isso de gente. Eu acho que todo mundo que é madrasta já ouviu. Não, eu brinco que, assim, a minha mãe, meus pais se separaram, então eu sou enteada. Eu tenho padrasto e madrasta, e a minha mãe virou madrasta. Sim. Hoje mesmo a minha mãe falou, sabe quem vai passar o final de semana aqui? A Marcela. A Marcela é a bebezinha da enteada dela. Isso é muito legal. É muito legal. Mas, assim, quando eu contei pra minha mãe que eu tinha conhecido o Rodrigo, ela falou, foge. Não tinha exatamente. Eu acho que tudo começa com o preconceito que a gente tem em fugir de pessoas que têm filho. Começa aí. Quando eu conheci o Daniel, o meu namorado, ele tem um filho hoje de 6 anos, eu conheci ele, o Guilherme, meu enteado, tinha 4. E aí, eu falava, não quero, pra que eu vou me relacionar com um cara que tem filho? Problema, não sei o que, acabamos nos relacionando. E ali foi o começo, né? Eu passei por momentos muito desafiadores. Eu particularmente tenho muita sorte, porque o meu enteado é uma graça, assim, não foi nem um pouco difícil me apaixonar por ele. Qualquer pessoa se apaixona, é uma criança, assim, maravilhosa. E eu tenho muita sorte porque eu tenho um relacionamento muito bom e saudável com a mãe do Guilherme, com a ex. Mas eu acho que para as pessoas deve ser, eu fico pensando, deve ser muito desafiador. Eu sou uma pessoa muito tranquila e eu sou super vou com todo mundo, falo com todo mundo, não tenho problema, não quero briga com ninguém. Então, tem gente que, você fala, as pessoas veem o meu relacionamento com a ex do meu namorado, elas falam assim, como que você consegue, sabe? Como que você consegue se dar tão bem assim? E eu fico imaginando. Bizarro, é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. Pra mim é tão normal isso, tipo, tem que ser assim. E depois eu comecei a enfrentar os desafios de qual o meu papel como madrasta? Pera, eu não posso falar, eu não posso educar, eu não posso falar os meus valores, porque não é meu filho. No meu caso, o meu enteado só passa todos os finais de semana ele passa com a gente.
Mas foi muito desafiador até hoje, ele é uma criança, sabe? E eu até hoje não sei ainda, sabe? O que eu posso falar, o que eu não posso, eu não quero invadir, eu não quero passar por cima dos pais, sabe? Então é uma dificuldade que eu acho muito importante a gente compartilhar e falar. Até Uhum. mesmo em escolas, né? Assim, Então, reunião de pais, né? Eu tava falando com a minha, ela chegou a falar que você conseguiu, foi você que conseguiu uma conquista de reunião de pais, então, virou reunião isso de foi família. no, é que a escola que a minha botou as crianças aqui em São Paulo, né? É, O, foi o meu enteado que falou, por que você não vai na reunião de pais? Eu falei, porque eu não sou pais. Inclusive, eu fiquei pensando, se eu fosse casada com uma mulher, como é que eu ia me sentir recebendo um convite de reunião de pais? é, E se eu fosse uma exato. criança? E se a criança fosse criada pela avó? É, Reforça que a criança não, sei lá, ou não tem aquilo, ou exclui, né? aham. E aí, quando ele falou isso, a gente foi lá no Oswald, no mesmo dia a gente foi. E a gente falou com a diretora e ela falou: Jesus, como é que a gente nunca pensou nisso? E naquele dia, no primeiro dia de aula, ela mandou mudar toda a comunicação da escola, até hoje. Que Reunião de legal. famílias, É reunião de convite. família. Ah. Mas isso Que que você estava legal. falando da ex, né? Essa é uma coisa que eu sempre comento, assim, que eu acho que a linguagem é tudo, né? A linguagem, a força do que a gente conta, do que a gente fala, de como a gente fala, muito poderosa. Então, por Uhum. exemplo, quando eu conheci o meu marido, eu ouvi assim, ah, é a ex, a ex, a ex. Eu falei, gente, ela não é ex. Ela só é ex-esposa. Mas por que a gente vai focar no ex? Uhum. Ela é a fulana. Ela é Uhum. a mãe dos meninos. Uhum. Eu não preciso ficar reforçando que ela é ex, porque Uhum. o meu foco são as crianças. Então ela é a mãe, ou ela é a Juliana, que é o nome Total. dela. Total. Mas tem muito essa coisa assim até agora há pouco eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma madrasta assim, a ex tá mandando um monte de mensagem pro meu marido, eu acho que ela tá dando em cima dele, acho que eu vou mandar uma mensagem tipo pra mijar no poste. Eu falei, você pode até mijar no poste, mas o poste é seu, né? Você que tá com ele. Isso Exato. aí é o ego falando. Então, assim, Exatamente. vai ouvir o seu ego e vai entrar em conflito com uma mulher, ou assim, você nem sabe porque ela tá mandando um monte de mensagens. E até assim, cara, a gente tem eu sempre falo uma coisa que quando eu aprendi com um ex-namorado meu, que ele falou isso assim, ele falou, Mari, você não dá o benefício da dúvida para as pessoas. E eu tenho uma história muito importante assim na vida de abuso sexual, de, enfim, coisas que a gente passa, né? Sabemos Uhum. bem. Coisas que nós E, mulheres passamos muito. E às vezes nem é, percebemos, né, que estamos passando. exato. E eu era muito nova, enfim, eu tinha 11, 12 anos, enfim. Então eu me coloquei num lugar assim, isso é muito terapia para entender, né? Mas eu me coloquei num lugar, num mundo de que eu tô sempre precisando me defender. Uhum. Uhum. Inconscientemente, eu preciso estar sempre brigando, eu preciso estar sempre lutando, eu preciso estar sempre Atenta. reagindo, sempre respondendo. E é como se o meu sistema nervoso tivesse se colocado em estado de alerta eterno. É Por horrível quê? viver assim. Você tá numa constante exaustão. Você não Haja, relaxa. haja terapia. E aí, esse meu ex-namorado, eu tinha uns 25, 26 anos, ele falou assim: Meu, você tem que aprender a dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida é o seguinte: se você não tem nada que prove que uma pessoa é culpada, você escolhe acreditar que ela é inocente. Uhum. Então, sei lá, se a mulher começou a mandar mensagem pro cara, eu falei isso pra essa madrasta, né? E ela, sei lá, vai ver que ela tá se sentindo uma mãe de merda e quer aprovação, vai ver que ela Uhum. tá cansada, sei lá, Uhum. tem mil coisas. Mas você tá escolhendo dizer que ela tá dando em cima do seu marido. Uhum. Você tá fazendo essa escolha num universo de possibilidades. E você não Uhum. é obrigado a fazer essa escolha, você pode ampliar. Uhum. Total. Então, Faz essa é todo um pouco da minha sentido. história, assim. E aí você também teve essa história do TEDx, né? Sim. Eu tinha falado num TEDx em Maceió, em 2016, sobre um assunto totalmente diferente disso. E aí, no ano passado, eu fui pro TEDx Floripa falar sobre madrastas. Que legal. E nunca se falou num TED, nunca tinha se falado num TEDx sobre isso, e nunca se falou em nenhum TED
no mundo sobre isso. Acho que nunca se falou, eu não conheço uma página sobre madrastas assim igual a sua, sabe? E é muito importante, porque na real... Calma aí que tá... Vai esperar. É muito importante, porque na real, as famílias estão sendo desconstruídas, o conceito de família, né? Existia aquele padrão de o homem, a mulher se casam, têm filhinhos e aquela coisa que tem que ficar eternamente juntos, porque enfim, tem que ficar eternamente juntos, você briga pra caramba com o marido, não tá feliz, não se amam mais, mas tem que ficar juntos porque é a família e isso é o mais importante do mundo. Hoje já não existe mais isso. Hoje a gente vê diversos tipos de família. Por exemplo, esse final de semana eu vou pro sítio dos meus pais, vou com o meu enteado, com o meu namorado, com o meu enteado ama de paixão. Meus pais têm o meu enteado como neto, assim. É a única criança que tem, né? Eu sou a mais velha, não tenho filhos ainda. Mas eles têm como netos. Então, assim, no fim das contas, é uma grande família, né? É isso que não, né? Lindo. E hoje tem mulher com mulher, homem com homem. E, meu, isso é tão maravilhoso, sabe? É tão incrível essa mudança. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa falar sobre isso e gritar para poder realmente as coisas mudarem e a consciência, né, ser ampliada. Agora, me fala uma coisa, qual a maior tipo dificuldade que você vê as suas seguidoras enfrentando quanto a isso? Assim, elas te perguntam muita coisa, tô sofrendo com alguma coisa? Muito. Essa semana até eu fiz um evento fechado com a Carol Dias, sabe? A esposa do Kaká. Sei. Eu convidei, ela topou participar, foi muito legal. Que Nossa, legal. muito legal. Eu tava morrendo de, tipo, meu Deus, o que a gente vai perguntar pra ela? Será que ela pode falar ou não e tal? Meu, ela meio que de pijama na cama, dando a real, falando da vida, tipo, dilemas de madrasta dela. Foi incrível. Mas aí, nesse evento, eu fiz um resumo. E aí, se quiser, eu posso te contar um pouquinho. Mas eu contei assim. Eu escolhi as 5 coisas que eu mais esse ano, né? Então, depois do TEDx, eu comecei a página, faz um ano e pouco. E cresceu muito, cresceu orgânico. Então, com vários seguidores, o que eu acho incrível. Assim, várias enteadas me seguem, várias mães me seguem, vários padrastos me seguem, várias mães me seguem. Tipo, muito legal. E aí fiz mais algumas formações e comecei a atender, comecei a fazer grupo de terapia, então comecei a aumentar assim um pouquinho o escopo. Mas aí dos maiores dilemas, né? Não tá em ordem estatística, tá? Sim, tá. O primeiro qual é o meu papel? Até onde eu tenho até hoje essa dúvida. Até onde eu também. posso ir? Onde está o meu limite, né? Porque daqui a pouco também... Eu estou há 6 anos casada e tenho isso até hoje. Porque é um PS, por exemplo, no meu caso, eu tô lidando com uma criança de 6 anos. Daqui a pouco, pode ser que ele vai crescer, pode ser que ele vire para mim e fale, você não é minha mãe? Não vou te obedecer. Aí você vai dizer assim, não, eu não sou sua mãe, a sua mãe é a fulana, eu sou uma adulta responsável por você e você não vai subir na janela agora, porque é perigoso. Ponto. É que a gente não tem essa legitimação. Exato. Nem perante as crianças. Isso tem a ver com o Walt Disney e uma sociedade misógina e patriarcal. Por quê? Porque se um homem cria o filho que não é dele, se o homem cria o seu próprio filho, ele já é um herói. Você não foge, você não abandona, ele já é um herói. Se ele cria o próprio filho, meu Deus. Se ele cria o filho de outro, vamos fazer isso. A mulher não. A mulher, porque a competição feminina ela é muito útil para a manutenção desse sistema todo. Então, a mulher que cria o filho de outra pessoa, ela... É o papel dela, é o mínimo, ou tipo, normal, não, né? Ela quer roubar o lugar, ela quer roubar o lugar da mãe. Ah, verdade. Ela quer roubar o lugar da mãe. E ela tem algumas opções. Nossa, faz todo sentido. Ou ela vai mandar a criança lavar o chão, porque ela é a madrasta da Cinderela. Ou ela vai disputar a beleza, o espaço com a criança, porque ela é a madrasta da Branca de Neve. Ou, enfim, ou ela vai deixar as crianças sem comida, porque ela é a madrasta do João Maria. Então, a narrativa está muito antiga. A gente precisa criar novos modelos, entendeu?
Até depois quero Então, que você fale, falando em conto de fadas, depois que você falar de todos as dificuldades aí, eu quero que você fale sobre da onde vem a palavra madrasta, né? Porque eu até postei, acho que você me mandou uma mensagem explicando para mim direitinho o que era madrasta, que o meu enteado fala que eu sou boazinha, então ele me chama de boadrasta. Ele fala boadrasta, boadrasta. E aí depois eu quero que você entre nesse tema do que da onde vem a palavra madrasta. Mas continua. Então, aí qual é o meu papel, né? Até onde eu vou? Nossa, as seguidoras vão amar que eu tô fazendo esse resumo aqui, porque quem tava no evento falou assim: por que você não grava um vídeo, um áudio com esse resumo? Pronto, Tá aqui. pronto, tá aqui. Então, aí qual é o dilema? E qual é o antídoto? Daí, para cada dilema, eu separei um antídoto, né? Como é que eu curo isso, então? Para entender até onde você vai, e até onde você pode, e até onde é confortável para você, para todo mundo que está envolvido, você tem que conversar. Tem que ter uma conversa aberta. Então, eu já tive conversas com a mãe dos meus enteados, assim, meu, o que você espera de mim nesse caso aqui? Porque a criatura está dizendo que vai chegar às 10 da noite, está chegando às 11h30. Adolescente. Aí ela falou, meu, não pode. Então tá, então vamos lá, então vamos segurar a onda. Até onde eu posso ir, até onde eu quero ir, até onde eu consigo ir, até onde é confortável para todos nós que eu vá. E quando a pessoa não tem um relacionamento bom com a ex? Aí ela vai conversar com uma pessoa, com um companheiro. Com um companheiro. E eu sou a favor de conversar, inclusive, com as crianças, a partir de uma certa idade. Então, assim, essa é a madrasta que eu gostaria de ser. Tá de acordo com a madrasta que você gostaria de ter? Vamos alinhar? Conversar, negociar. Meu, não quero que você... Eu nunca ouvi nada disso dos meninos, tá? Você não é minha mãe. Não vou te... Nunca. Mas eu imagino que deva ter muita gente que passa por isso. Muita. Tem muita. Mas eu sou a pessoa do limite, assim. Não, você não vai fazer isso. Caguei se eu sou ou não. Eu tenho muita dificuldade, às vezes o Daniel vira pra mim e fala assim, eu não posso ser o bad cop e você é a good cop, sabe, o tempo inteiro. Então, ele vira e fala, eu fico querendo agradar ele, aí eu quero, tipo, dar presentinho, aí eu fico, faz tudo, sabe assim, a Gé deixa tudo, sabe, assim? E realmente, é a minha dificuldade em colocar limite. O Daniel já sentou comigo e falou assim, Gé, bom, primeiro que eu sou eu comecei a namorar com ele, eu não tinha 30 anos, 28 eu tinha. Fiz 30 anos agora. Eu também tinha. Eu sou nova e eu ainda eu não pensava em ter filho, não pensava em quais são as responsabilidades de educar uma criança. Então eu fui realmente aprendendo e eu me abri para aprender junto com ele, com o Daniel. Ele já sentou comigo e falou, já não pode ser assim, sabe? Não pode ser a Gé deixa tudo, o papai não deixa nada, sabe? Você precisa me ajudar a colocar limite, porque senão ele vai ficar extremamente mimado. E essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho de falar, não pode fazer isso, sabe? Eu fico meio com o papel que o pessoal fala que o papel da avó, né? Que a avó estraga. A avó da doce, a avó não sei o quê. Então. E tá errado. Eu já ouvi isso. Mas você tem que lembrar que, assim, o limite é uma linguagem de amor para criança. Então, se você não dá o limite, daqui a pouco você vai ter um filho, tá? Se você quiser. Aí esse menino, ele vai te ver dando limite pro seu filho, que você vai ter que dar. Porque ninguém vai dar. E daí ele vai dizer assim, tá, mas então só um pouquinho. Ela não tá nem aí pra mim. Então, por exemplo, ela não tá nem aí pra mim. Nem quando eu faço alguma coisa que pode me prejudicar. Muito bom. Então, a criança, ela entende, ela precisa de contorno para evoluir, para crescer. Imagina que você tem você vai plantar uma árvore, você vai deixar a raiz dela se espalhar pelo mundo inteiro, ela nunca vai crescer. É isso. Ela não vai se sustentar. Então, você que tem que dar essa sustentação. Ela vai ficar na horizontal, né? Ela vai ficar esparramada. Total. E quando a gente fala em permissividade, que tem muito a ver com essa coisa de superproteção, permissividade, né? Eu não deixo a criança se frustrar, eu não deixo ela sofrer, tadinha, eu só quero agradar, eu só quero que ela fique bem. E quando você não estiver por perto, e quando o mundo, que não é fácil, é bonito, é belíssimo, mas ele não é fácil.
Então, por Total. exemplo, as crianças que são muito super protegidas, elas têm questões seríssimas de autoestima. Total. Então, se a minha mãe, se a minha madrasta, se a minha mãe, se meu padrasto, as pessoas que me criaram, elas faziam tudo pra mim, Você o não que que vai elas estão aprender me... a fazer nada, você não tem dor para crescer, a gente só cresce na dor, né? E É isso. você... Não, e ela tá dizendo assim, eu não confio em você, deixa que eu faço. É, Jé, deixa que eu gravo esse total. programa pra você. O quê? Deixa que eu gravo com todo carinho. Eu faço qualquer coisa pra você. Se eu falar isso pra você, você como adulta, imagina que chega um Ah, projeto pra você. sim. Aí eu falo assim, não, deixa que eu faço. Aí você Você fala, não vai não, aprender a fazer nunca, você não sabe fazer nada sozinha. sério? Não, já, deixa que eu faço. Aí você diz, meu, porra, você não confia em mim? É? É. Eu sei fazer. Isso aqui é meu trabalho. Eu estudo pra isso. Eu testo, eu faço, eu erro pra isso. E é nos Total. pequenos detalhes, tá? Tipo, hoje a gente tava almoçando, daí eu tava com um marceneiro aqui em casa e eu pedi uma comida. Daí meu enteado, eu conheci ele com 6 anos. O Rodrigo, eu tinha 28, o Rodrigo tinha 38 e ele tinha 6, mais ou menos a mesma Mais ou menos a idade. mesma. É. E ele tava tentando cortar um frango e não tava conseguindo. E assim, eu me segurei. Mas E falou, ele se corta. frustrou. Eu não cortei. E ele Ele não, conseguiu? ele bufou. Aí eu vi de canto de olho assim que ele desistiu do frango, depois ele voltou. Daí ele ficou Mas meio ele não vermelho. pediu, mas ele não pediu pra você. Ele não pediu. Ó. E... Vamos pro Aí segundo ele cortou. dilema. E aí ele Cortou? ficou muito. Cortou. Yes! Tem que dar a Segundo vara, né? Não adianta dar dilema. o peixe. O segundo dilema é a mãe das crianças. Uhum. Que eu sugiro parar de chamar de ex. Como que eu lido, como que eu não lido? Aí o que eu acho mais importante de antídoto é assim, independente da situação, ser boa, ruim, amigável ou não amigável, a gente tem que aprender primeiro, se proteger. Então, assim, você vai até onde você está confortável e você se protege, porque existiu uma relação antes de você, não tem como mudar isso. E o segundo que eu sempre falo é, o foco da gente é a nossa família. São as nossas crianças. Não é a pessoa que já se separou, porque ela já se separou da criatura e você fica nutrindo essa Sim. loucura com ela, sabe? Uhum. Então, foca Uhum. na relação com as crianças, que é pra isso que a gente tá aqui. E Terceiro, diálogo ciúmes. também, né? Diálogo. Eu acho muito importante você ter Nem esse sempre diálogo. dá, tá? Tem muito BO, assim. Eu recebo muito BO. Tipo, mulher faz barraco na casa, É que tem umas mulheres, briga, não aceitei. Tem umas vezes, não aceitei o divórcio, não queria ter separado e não sei o quê. Imagino que deve ter gente que passa por situações, ou que teve, sabe aquelas pessoas que têm filho para tentar aprender marido, sabe? E aí depois o marido vai embora e daí fica nessa, enfim. Deve ser muito difícil, eu imagino. Mas é isso, é o que Não, você eu acho falou que do eu não mijar no digo pra poste. ninguém. É o que você falou do mijar no Eu não poste, digo né? pra ninguém. É, o poste é Divorciar. seu. Terceiro é ciúmes. Então, se eu tenho ciúmes da criança, eu tenho ciúmes da sogra, eu tenho ciúmes da ex, eu tenho ciúmes do papagaio. Cara, primeiro antídoto para os ciúmes. Aceita que dói menos. Uhum. Aceita, você tá com ciúmes, então tá com ciúmes. O que ciúmes está dizendo? É porque a gente se acostumou a classificar as emoções como boas e ruins. Então, Uhum. mulher ciumenta na novela das 8, puxa o cabelo da outra e é louca. Não tem como você só ter os ciúmes e não ser louca, né? Uhum. Não tem essa imagem, esse arquétipo. A mulher Total. ciumenta é louca. E o ciúme, eu acho que é uma questão, primeiro que eu acho muito importante fazer terapia. Tipo, é muito importante. Eu amo, assim, pra mim é meu remédio. E segundo que ciúme é uma coisa muito nossa, sabe? Que a gente, aquilo que você estava falando no começo, a gente escolhe o que a gente quer pensar do que está acontecendo com o outro. Meu namorado tá trabalhando, eu posso imaginar que ele tá, sei lá, saindo com a amante. Eu posso fazer, a nossa cabeça, se deixar, ela vai longe. E aí a gente fica surtando e pirando. É uma coisa nossa. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com a gente. Se o cara tá com você, é porque ele quer estar com você, sabe? Não é porque ele, enfim, sabe, precisa. Não, ele quer estar com você. E, putz, isso é muito legal, você tá com uma pessoa que quer estar com você, assim, pra mim é, assim, essencial. Jamais ia querer estar com uma pessoa, forçando a pessoa a querer estar comigo.
né? Mas tem muitos ciúmes das crianças, assim, tipo... Ah, também. Também. Muitos casos de ciúmes das crianças. Também. Eu acho que também se Bom, resolve com diálogo, né? e o que que o ciúmes... o que que o ciúmes está te dizendo, né? Ele está te dizendo que tem alguma coisa muito importante para você que pode estar ameaçada. Uhum. Uhum. Então você fala sobre isso. Me Eu tô com sentindo assim. eu tô com ciúmes, eu tô me sentindo assim, eu queria mais tempo com você, eu queria dar um passeio, eu sei lá. Então você aprende a se nutrir ao invés de competir. Se Total. você colocar em competição com qualquer outra pessoa, não... quem é que é o juiz? Você vai ganhar pontos, aí você vai trocar por quê? Por milhas? Por passagem aérea? Tipo, eu ganhei. Eu ganhei. Ele Criança, gosta mais de mim, saúde. né? Ele gosta mais de mim. Faz o ganhei. quê com esses pontos? Troca por massagem? Não tem. O quarto, a invisibilidade. Eu ouço muito isso, assim, tipo, as madrastas se sentem invisíveis, elas não são consideradas nos combinados, as coisas acontecem e elas nem sempre são envolvidas, elas se sentem à parte, muitas vezes, da família. E aí, assim, nós temos que lembrar que nós somos adultas e se a gente não pedir o que a gente precisa, a gente não pode culpar ninguém porque a gente não tem. Uhum. Então, isso vale para tudo, assim. Tem um costume muito aqui com o nosso círculo de amigos que é assim, sempre as pessoas vêm jantar na minha casa, sempre eu que recebo, sempre eu que cozinho, arrumo, faço tudo. E aí estavam falando agora de fazer um encontrinho de dois casais e mais um amigo de Natal. Beleza, todo mundo testou Covid, tá tudo certo, ninguém tá com Covid. Então vamos fazer aí? Vamos fazer. Mas eu não vou fazer nada porque eu tô muito cansada. Uhum. Vocês querem se encontrar? Beleza, vamos dar um jeito disso não gerar trabalho para mim. Então, assim, eu tô dizendo que eu não tenho condição nessa semana de fazer. Maravilhoso. Porque você tá assim, você tá colocando a sua vontade. Às vezes a gente tem muito dessa invisibilidade, eu acho que vem da nossa falta de coragem de dizer não. A gente tem tanto medo de frustrar o outro que a gente faz tudo, a gente passa por cima das nossas vontades, do que a gente deseja, do que a gente quer, para poder agradar o outro. Então a gente acaba ficando realmente invisível. Né? Exato. Depois culpa o outro, né? Exato. Culpa o outro. E o último que eu vejo muito são pais. E aí, conversei com alguns casais de madrastas e mães, né? Mulheres casadas. Não me parece tão forte assim, mas nos homens eu vejo muito a culpa, né? Então, o cara se separa, ele sente muita culpa por isso, e ele acaba se tornando muito permissivo com as crianças. Então, assim, é aquela coisa, a criança já sofreu tanto, por que eu não vou fazer? Por que eu vou fazer ela sofrer de novo? Por que eu não vou cuidar e proteger? E a gente confunde cuidar de uma criança, educar uma criança, é fazer com que ela seja forte para viver o que ela vai precisar viver. É colocar o limite que você estava falando. Colocar ela numa cabana e falar, não, fica aqui protegida. Não adianta. Quem não vai pro mundo também não vê o mundo, né? Não adianta. E aí o antídoto para isso é assim, você tá com uma pessoa, você partir do princípio que quando esse pai é permissivo, ele é uma pessoa que está se sentindo culpada. Você gosta de se sentir culpado? Eu não gosto. Não. Pior então, sentimento. muitas vezes a gente bate de frente fazendo a pessoa sentir ainda mais culpa. Total. E fazer uma pessoa se sentir pior não vai fazer ela se comportar melhor. E como fazer? Então, tem que conversar. Tem que conversar. Então, por exemplo... Presentear com sessões de terapia também. Sessões de terapia, você pode dar de presente, mas você pode dizer assim... Você pode... a empatia, né, que a gente fala, assim, você pode ir pro lugar dessa outra pessoa, em vez de cobrar um comportamento, tipo, você ir sendo impositiva, você fala com amor. Eu te entendo. Por exemplo, eu tô no seu lugar. Teve uma vez que a gente tinha combinado de passar um dia fora, eu e o Rodrigo, só nós dois, porque a Flora não tava com a minha mãe. E aí o Vicente falou, pai, eu quero assistir o jogo do Grêmio com você.
E aí ele falou, mas a gente já tinha combinado. E aí daí ele falou, eu vou falar com a Mari. Eu falei, não, tipo, já tava combinado. E Nossa. aí, mas aí quando ele veio falar comigo, eu falei assim, eu acho que a sensação que tu tem quando tu tem que falar pro teu filho que tu não vai assistir o jogo do Grêmio com ele, é como se tu estivesse abandonando ele de novo, né? Daí ele falou, nossa, é bem assim que eu me sinto. Eu Lindo. falei, tá, mas tu Como não tá você. abandonando ele. Aham. Ele é o final de semana da mãe dele, e é Uhum. um final de semana que a gente combinou de ficar só nós dois. Uhum. Mas ele te conecta com essa. Parece que você tá rejeitando o seu filho, que você não quer o seu filho na sua casa. Mas Uhum. não é isso que tá acontecendo. Quem tá Uhum. falando isso pra você é a sua culpa. Uhum. E às vezes, Aí como você você, mulher, lida com isso, né? Às vezes as mulheres, elas se explodem, ficam putas e brigam e não sei o que. Isso, na real, não adianta nada, né? Acho que a forma que porque você daí conversa e dialoga faz toda a diferença. porque você pode ir pro lado de assim, viu? Não dá pra gente combinar nada, você não me prioriza, você não lembrou que a gente tinha. Tipo assim, dá pra ir pra um lugar Total, de fazer o cara se sentir desse tamanho, né? total. E a Outra gente questão, sabe fazer isso, né? que é horrível, né? Que é É horrível. horrível, sabe? Quanto mais intimidade a gente tem com uma pessoa, mais a gente sabe ferir essa pessoa. É horrível. É muito louco isso. A gente me lembrou, o meu namorado um dia virou pra mim e falou: Ah, já tô refletindo aqui. É muito louco, né? Porque quando a gente recebe gente pra vir em casa, gente que a gente não vê muito, amigos, a gente faz uma puta mesa, a gente recebe super bem, a gente tá sempre de bom humor. E aí, quando a gente tá com a pessoa que a gente compartilha a vida, que a gente tá junto, a gente, tipo, ai, tô de saco cheio, ai, tô não sei o quê, ai, fica não sei o quê. Sabe, assim, as coisas negativas sempre são com a pessoa que tá compartilhando. E devia ser o contrário, né? Tipo, puta, você tá compartilhando isso, a sua vida, né? Com a pessoa e você vai trazer coisas negativas para essa pessoa, né? Enfim. Mas tem outra questão que eu acho super legal a gente abordar, do ciúme, que isso existe muito da mãe do filho com a madrasta. Uhum. Isso existe, né? Isso as pessoas devem falar bastante, né? É, Como eu. lidar com esse ciúme, né? Sem prejudicar, né, o relacionamento, sem magoar a pessoa também, porque eu entendo também, ciúme é um sentimento que a gente é inerente ao ser humano, todo mundo tem, sabe? Mas a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Eu entendo a pessoa ter ciúme por ela ser a mãe, aí entra uma outra pessoa no meio, e aí ela fica com uma questão, ainda mais quando é criança, primeiro filho, sabe? Mas como lidar com esse ciúme dessa parte? Então, Você A passou por minha filha. isso? Não. Não, nada, nada, nada. Domingo passado, a minha filha foi passar o dia na casa da mãe dos meninos com eles e com a mãe Muito deles, legal. tal. A gente tem muita Eu não, sorte. A gente tem eu muita não sorte. tenho Também sorte. vai da nossa personalidade também, Não né? é, não é sorte. É, Não é sorte. A gente trabalhou para isso. Vamos lá. é verdade. Mas eu imagino que deva ter essa questão, né? Aí não Então, deixar, faz birra. Ah, não, a criança não vai ficar com vocês. Ah, não, não vai viajar com vocês, vai ficar. Porque a mãe, ela tem, normalmente, a mãe que tem a guarda do filho e ela passa mais tempo com o filho, né? E aí ela pode se sentir no direito de não vai ficar com você esse final de semana, vai ficar comigo porque eu não passo por isso, tá? Mas assim, deve ter muita gente que passa por esse tipo de situação, né? eu acho que tem duas coisas. A gente não pode botar tudo no mesmo saco, porque tem uma coisa que parece ciúmes, mas é insegurança. Uhum. Então, por exemplo, eu atendo uma mãe semanalmente que não namora ninguém, mas o pai começou a namorar e a madrasta é muito legal, gosta muito da filha, a filha gosta muito dela e ela falou: me ajuda a não estragar isso, porque Uhum. eu tenho insegurança. Uhum. E Eu ao me mesmo sinto. tempo que ela fica feliz de, putz, a filha tá com uma pessoa muito legal, sabe? Tá lidando bem, porque podia ser uma pessoa que não quisesse ficar com a criança, não sei o quê, enfim.
Em vez de focar nisso, a pessoa foca na insegurança. Putz, a criança vai gostar mais dela do que de mim, e não sei o que. Isso deve existir muito, É. né? E tem inseguranças tipo, sei lá, a madrasta vai levar, por exemplo, eu já passei por isso, assim, tipo, sei lá, quando o Rodrigo fez 40 anos, eu organizei uma festa, eu peguei uma pousadinha na praia, fechei a pousada e convidamos vários amigos, cada um ficou num quarto e tal. E eu queria ir antes pra preparar as coisas, eu não tinha filho ainda. E aí eu pensei, eu quero botar 2 crianças num carro e ir até a praia, dirigir 2 horas com elas. E assim, no mínimo eu preciso falar com essa mãe, né? Uhum. Aí eu mandei mensagem, falei, ó, tananã, 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 eu sei dirigir, eu gosto de dirigir. Eu tenho carta de motorista. Não, mas até assim, tipo, até falar, sabe? Ju, eu gosto de dirigir, eu me divirto dirigindo, entendeu? É uma coisa confortável pra mim. Sim, total. Não, beleza, mas vai me avisando, vai dando notícia. Uhum, uhum. Ok, beleza. Então acho que tem assim, tem o cuidado e a insegurança, e tem a questão dos ciúmes. Eu perguntei tem um amigo do meu enteado que falou assim: a minha mãe morre de ciúmes da minha madrasta, porque eu gosto dela. Mas eu não entendo o que a minha mãe pensa. Será que ela acha que eu tenho só uma caixinha de amor? E se eu dou pra uma, se faltou pra outra? Ai, que fofo. Falou bem assim. Quantos anos ele tem? 16. 6? 16. Ah, 16. Nossa, ai, gente, que fofo. Olha a consciência dele. Eu tenho amor pra todo mundo. Que Mas bonitinho. assim, o que eu acho que a gente pode fazer, e daí eu posso ser cancelada na internet, foda-se. Mas eu acho que aí é um papel da madrasta. É fazer esse trabalho de gerar segurança, de gerar essa conexão. Quando dá, eu sei que às vezes não dá. Daí você Uhum, faz com o pai, né? E aí o pai repassa, se for o caso. Mas eu fiz muito, porque eu cheguei depois. uhum, Na vida dos meninos, eu cheguei depois. uhum. E você tem que Então, respeitar isso. você tem que respeitar. E você não é menor, você não é menos por isso, Uhum, sabe? Você só chegou uhum, depois. Eu tava uhum, fazendo. Cara, eu tava me divertindo enquanto eu não casava, pode ter certeza. uhum. Então. Tava de boas. Eu tava... Então. Então você faz esse movimento, assim, ó, eu vou, sei lá, até agora teve uma recente que foi muito engraçada, assim, a Ju, quando começou a pandemia, a gente ficou sem ajuda em casa, todo mundo que tem o privilégio de ter ajuda em casa ficou sem. E Uhum. a gente tem uma coisa em comum que é nenhuma das duas, as duas têm medo de panela de pressão. Você e a mãe das crianças. E aí eu pedi pra minha mãe me ensinar a fazer feijão sem panela de pressão, porque eu falei, preciso fazer, porque as crianças têm que Uhum. comer e tal. E a Ju falou, eu não fiz, é meu desafio, mas eu não fiz, mas eu não fiz, mas eu não fiz. Beleza. Levamos o Vicente num médico pra fazer um check-up, né, e ele precisa comer mais. Ele tá muito magrinho, Uhum. tá ruim, assim, tem que comer mais. Aí eu falei, puta, a Ju não faz feijão aqui, tarará, tarará. Quer saber? Vou mandar uma mensagem pra ela. Acho que eu vou fazer umas paneladas de feijão aqui e mando com ele. Uhum. Assim, fechou, perfeito. Maravilhoso. Tô passando aí para Eu sou deixar o bem, pote. eu sou bem dessa também. Deixa o Exatamente. pote. Eu falei, deixa o pote, porque senão meus potes somem aqui, depois eu fico brava. Mas, entendeu? É tipo assim, o que você tá fazendo tá em benefício de toda a sua comunidade ou tá só alimentando o seu ego? Exato. Pensa que ela é pra fazer. Exato. Ela tá dizendo que eu não cozinho. Então, Exato. Exato. No fim das contas, somos uma grande família, né? chamada Planeta Terra, né? Assim, e com subfamílias dentro, né? Mas assim, no fim É, das contas, é isso. é Então, isso. Mari, para mim, assim, alguma dica? O que você falaria, assim? Uma coisa que eu acho muito importante, eu tenho muita dificuldade. As crianças de hoje em dia, elas estão muito no iPad. Ainda mais em pandemia, quarentena, tipo, meu, ele quer estar no iPad o tempo inteiro. É iPad, quer ficar jogando, e assim, se deixar, fica o dia inteiro. Bom, que dica que você me dá? Pro iPad, não sei. Porque eu nunca dei iPad pra minha filha. Mas tem, não é Netflix ou videogame, alguma coisa? Videogame tenho tempo.
tem o Ah, tempo tem o tempo estabelecido. é, que nesse caso da pandemia, eu acho que tem que ser negociado com a criança, junto, ela tem que poder argumentar, mesmo Uhum, que ela jogue meia hora a mais do que você quer, 15 minutos a mais do que você quer, ela tem que ter poder de dizer, de negociar. uhum. Então, ela participou daquela decisão junto. Eu É muito perdi um legal pouco fazer o controle. combinado, né? É porque a gente faz combinado, na verdade a gente tá dando ordem, né? Tipo, Uhum. você não vai mexer aqui combinado. Não, É. não é combinado. Não, combinado assim, ó. Você pode ficar mais 5 minutinhos aí no iPad, mas depois você vai fazer um desenho de pintura comigo, tá bom? Combinado? Pode ser assim? Então, mas o Assim? tempo de tela dele tem que ser pré-combinado com vocês. Aham. Quanto tempo de tela ele pode ter por dia? Como que vocês vão gerenciar isso? Tipo, ele pode jogar 2 horas, mas não pode ser 2 horas seguidas. Tem que ser em Uhum. bloco. Uhum. E Boa. como que ele vai gerenciar isso? Então, esse master combinado, eu acho que tem que envolver as crianças. Boa. O Netflix e a Flora, eu vou confessar que eu perdi um pouco o controle, porque a gente precisa trabalhar. E tem a pandemia também, as crianças estão dentro de casa É, surtando, né? então a Flora é assim, ela liga o Netflix na TV. Ela não mexe em celular, não mexe em iPad, mas ela liga o Netflix na TV. Daí ela põe um desenho. Daí ela vai lá no quarto, pega um bicho. Daí ela vê mais um pouco. Aí ela vai lá, pega um monte de papel e começa a recortar. Daí ela monta um parquinho. Aí ela vê mais um pouco de desenho. Ela é quase como se a TV fosse uma companhia, sabe? O que não é, o que eu não me orgulho nada, mas é isso que a gente É um tem. Então, às desafio vezes, e é um assim, momento que a gente está vivendo na vida, né? Muito atípico. Essa quarentena, meu, tá sendo muito desafiador para quem tem criança em casa. Porque a pessoa precisa trabalhar, tá fazendo home office, a criança precisa ficar quieta. Muitas vezes a pessoa não tem tanto espaço para. Tem gente que não tem esse privilégio de ter muito espaço, que a pessoa, ou alguém que cuide. E aí vai fazer o quê? é. Né? É muito desafiador, é muito difícil. E Agora, aí a gente tem que envolver no que dá, assim, tipo, aqui no perto de casa tem um negócio de brincadeira que é para as crianças plantarem, não sei o quê, daí eu levo ela lá. muito legal. Enfim, é. Agora me Mas o que fala eu aquela dúvida, aquela é, dica para é, fechar. você disse que você não consegue tanto ser essa madrasta que põe o limite, que fala não, né? Que você é tipo, eu sou a legalzona sempre, que é pra ele querer ficar comigo sempre, eu nunca. Uhum, Na verdade, o que tá por trás disso é um pouco de um medo de uma rejeição, né? Um medo uhum, de não ser amado e não ser aceito. uhum. Mas o que você pode fazer, que é um exercício muito legal, é assim, por exemplo, como é que é o nome do teu enteado mesmo? Guilherme. Guilherme. O Guilherme saiu do banho e deixou todas as roupas espalhadas no chão. Em vez de você dar uma bronca ou falar, tira a roupa do chão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você pode fazer perguntas. Então você pode dizer assim, Gui, o lugar certo da roupa suja é no chão ou é no cesto? Muito bom. Cesto. Ah, então tá. Então Que a vamos gente. colocar a roupa no cesto? Ele provavelmente vai, assim. Sim. Provavelmente, né? Então você vai trocando a ordem por pergunta, Muito bom. né? Tá, agora me fala da palavra madrasta, da onde veio. E por que que tem Então, esse negócio todo de mito, né? O mito da mulher má, madrasta é ruim, né? madrasta Ela vem de Disney. mater, né? Que é Mater. mãe. É. E aí a gente vai pro lugar do eufemismo, né? Então você vê uma pessoa gorda, você fala, aquela fofinha ali. Não, ela é gorda mesmo. Uhum. Né? Você vê uma pessoa preta, você fala, quem é que te entregou? Foi um moreninho. Não, a pessoa é É, preta. é. Você tem medo e dedos de falar, né? Pretos. Então, assim, a madrasta foi colocada nesse lugar de má, como se o prefixo dissesse, como se o prefixo desse significado, né? E eu tô ralada, né? Porque o meu nome é Mariana. É, Então, eu sou você duplamente é má. má. Nossa, você é muito E aí malvada. Eu tô você até com medo.
Se liga. Até o final dessa gravação, você não sabe o que eu posso fazer. Ferrou! Ainda bem que a gente tá distante, cada um na sua casa. Então vem com essa carga, né? Com esse estereótipo, esse estigma, enfim. E aí a gente chamar uma pessoa preta de moreninha não resolve a questão. Chamar uma madrasta de boadrasta não resolve a questão, porque não tem essa mudança. A gente precisa ressignificar o nome. Total. A gente precisa criar um eufemismo para ele. Total. Também não precisa chamar de tia, porque tia é irmã do pai. O pai não casa com a irmã. Né? O pai também não é amiga, é namorada, pode ser noiva, pode ser esposa, companheira, mas não é amiga, não é tia. Imagina, você fica amiga. É amiga do papai, amiga do papai. Daqui a pouco o papai casa com a amiga. Assim, gente, a gente acredita que ela é um namorado, parceiro afetivo, né? Total. Mas vem disso, assim. Tem um retorno muito como uma sociedade cristã ainda, que a gente carrega isso, né? A gente tem esses arquétipos a mulher angelical, Maria, cuidadora. Total. E aí precisa de um arquétipo Madalena, prostituta, do mal, né? Precisa sempre dos dois lados. Precisa sempre dos dois lados. Mas, na real, ser madrasta é uma delícia, né? Cara, eu não imaginaria a minha vida. Cara, eu sou... Eu quero que eles sumam. Tem dia que eu quero que eles voltem. Tem dia que eu quero que eles vão embora. Tem dia que eu quero viajar com eles. Tem dia que eu quero... Nunca mais vou viajar com eles. Porque a maternidade é isso. Esse maternar da madrasta também é assim. Eu tava... Faz umas 2 semanas, o meu enteado me deu uma bufada, o adolescente, me deu uma bufada na cara. Tipo, pff. Aí eu olhei. Oi? Tu falaria assim com a Thelma, por exemplo? A Thelma é nossa empregada dele? Não. Aí eu falei, então tá, muito obrigada por me colocar num lugar de parentalidade, porém você não vai bufar na minha cara, porque isso é uma palhaçada. Mas, tipo assim, é esse lugar, entendeu? Total, é amor e ódio o tempo inteiro. Faz parte, né? E já aconteceu, outra questão que me veio agora, já aconteceu de você, de ter tipo, as mulheres se dão bem, a madrasta e a mãe se dão bem, e o namorado, o marido da madrasta não gosta desse relacionamento entre as duas, putz, a minha atual e minha ex estão sendo amiguinhas. Eu já recebi um relato assim, eu já recebi, não me lembro bem, assim, mas tipo, o cara ficou incomodado das duas estarem se dando muito bem. Aí eu acho que eu respondi uma coisa tipo assim, tá ameaçando as estruturas do patriarcado, né? Porque mulher competindo é muito mais interessante para o sistema do que mulher colaborando, porque daí a gente vai dar conta do quê? A gente não nasceu para ficar só fazendo comida e limpando a casa. A gente quer o quê? A gente quer ler, quer estudar, quer ser presidente, quer dominar. A gente quer igualdade. Igualdade. A gente quer igualdade, não é que a gente quer ser superior. E é isso, é uma coisa que precisa, assim, para mim, é muito importante evoluir esse negócio de competitividade entre mulheres, assim, as mulheres estão o tempo inteiro, e elas gostam, sabe? A gente gosta, sabe? Querendo ou não, o tempo inteiro competindo, se comparando, eu tô melhor, eu tenho que ser melhor, e isso é horrível, as pessoas não se tocam nas consequências que isso pode trazer, né? Enfim, Maricota, foi muito maravilhoso o nosso papo, eu amei. Muito importante, para mim foi muito importante mesmo, assim, foi uma sessão terapia. Você manja muito do assunto. Sessão terapia aberta ao público, você manja muito. Muito obrigada. E conta comigo sempre que você precisar. Tô aí, se precisar de alguém para falar também sobre isso. Estou em constante evolução e aprendizados, e isso é o mais importante, né? Tá tudo bem errar, a gente erra, mas o importante é a gente aprender com os erros e se permitir e seguir, né? É isso. Eu cansei um pouco de fazer live e agora eu tô trabalhando no lançamento de um clube de leitura no ano que vem. São que legal! 12 livros, 12 meses, um grupo fechado de madrastas que a gente vai ler sobre tudo.
de consumismo a psicanálise, passando por alimentação e emoções, parentalidade, enfim. E aí eu tô convidando algumas pessoas para participarem de alguns encontros, de repente, se você quiser. Incrível, tô dentro. E Tá divulga, divulga, muito legal. bom, pode deixar. Obrigada pelo espaço.